Chegamos então à quarta aula e, para mim, é tristeza, porque eu estou me despedindo de vocês. Espero que essa tristeza se converta numa grande felicidade de vê-los de novo. Espero que o curso tenha sido extremamente importante para vocês. Não precisa nem ser extremamente, mas que tenha sido importante, que nós tenhamos trazido aqui alguns pontos muito delicados da informatização judicial. Então eu agradeço, queria dizer que esse contato, apesar de ser um contato eletrônico, de ser um contato de afastamento, todo o curso foi construído no sentido de que nós tenhamos uma aproximação. E é óbvio que a tecnologia ela tem as suas vantagens. Quem não pode participar de um evento, por exemplo, porque está no extremo norte do país ou no extremo sul, e nós temos aqui um país de dimensão continental, os cursos online eles são importantes, né? E a minha aproximação com vocês vai se dar por contato eletrônico também, né? Seja na tutoria, seja através de e-mail, e todos serão respondidos. É uma aproximação importante. Não existe aqui essa ideia de liquidez, porque nós não estamos trabalhando com algo líquido, nós não estamos trabalhando com algo superficial, nós estamos trabalhando com construção do pensamento, com uma provocação do senso crítico, com uma provocação da advocacia ser mais atuante para que nós não sejamos reféns de determinadas práticas que são, que deveriam ser pelo menos abolidas. E uma delas, que me perdoe o teorizador, que é o princípio da conexão. Então vamos trabalhar com essa ideia de princípio da conexão que vem sendo aplaudido, mediatizado, para que nós cheguemos à conclusão de que primeiro não é princípio. Não há nessa ideia de conexão, e eu repito que conexão é critério para fixação de competência, não há na conexão qualquer elemento que justifique que ele seja um princípio. Ele é simplesmente uma forma de ativismo judicial. Eu vou tentar traduzir para os senhores o que é o princípio da conexão. Estou falando princípio porque assim ele vem sendo narrado em alguns acórdãos. E me preocupa muito que os acórdãos valorizem a ideia de um princípio da conexão. Primeira crítica. Conexão é critério de fixação de competência, ponto. Então, nós temos duas conexões no processo? Não, nós só temos uma conexão, que é critério de fixação de competência. A segunda crítica. De acordo com essa ideia da conexão, e essa ideia da conexão ela começa em Pierre Levy, com a ideia de hipertexto, que na realidade nós trabalhamos com hipertextos sim. E os hipertextos são interessantes, porque eu tenho um ponto em que leva para uma informação em outro ponto, e eu vou me conectando através dos links e das conexões digitais num mundo informatizado. A isso Castells deu o nome de sociedade em rede. Porém, nós somos humanos. Ainda que nós trabalhemos numa cidade, numa comunidade informática, nós temos um hiperlink que liga a outro hiperlink, que vai ligar a outro hiperlink, e nós temos a ideia de hipertexto trabalhada por Levy e trabalhada por Castells, que nós vivenciamos uma sociedade em rede. O Bauman diria isso, tudo é líquido, e eu vou concordar com ele. Mas o Pierre Levy, mais sensato do que o Castells no meu modo de pensar, porque na minha concepção, quem trabalha muito com Castells está muito preocupado em trabalhar meramente com a informática. Ou trabalhar com Lessing, que vai dizer que o código é a lei. Não, o código do computador não é a lei, não. Nós somos humanos. Nós não estamos reféns de máquinas, nós não somos Matrix. Essa é a grande realidade. O Pierre Levy é mais sensato porque ele diz: o hipertexto é frágil. É óbvio que ele é frágil. Por que ele é frágil? Porque a partir do momento em que eu tenho hoje um link, amanhã ele pode não existir mais. Então como é que eu vou trabalhar com conexão?
Eu tenho desconexão. Porque o hiperlink, ao mesmo tempo em que ele faz a conexão e que ele me concentra em rede, amanhã essa rede toda é desmontada porque os hiperlinks foram modificados. Então nós tínhamos no passado, por exemplo, para que se tenha uma ideia do hiperlink, os tribunais de justiça eram tj.gov.br. Em determinado viram .jus.br. Óbvio que os links mudaram, óbvio que os hiperlinks mudaram. O que eu tinha de informação disponibilizada, se ela não foi trabalhada para o novo domínio, que é .jus.br, eu tenho a perda dessa informação que foi disponibilizada 10 anos atrás. Então, a ideia de hiperlink, ela nunca vai chegar a uma ideia de conexão. Porém, sim, está dentro de uma ideia de sociedade de rede. Quando eu falo sociedade de rede, eu estou trabalhando com uma hipótese de desumanização. E se eu vou falar em conexão no processo, se eu vou falar que o que está na rede deve estar no processo, e aí eu já começo a informar o que é a ideia desse princípio da conexão, é que o que está na internet tem que estar nos autos. Então, por exemplo, eu posto no Facebook que eu estou em Havana, que eu estou no paraíso do Caribe. Bom, eu posso tranquilamente jogar um fundo verde aqui, que é o chroma key, e botar lá sem estar lá. Até porque é o seguinte, como nós já dissemos, em matéria de comunicação por rede, nós temos muita coisa que não é verdadeira. Então, por exemplo, eu requeiro gratuidade de justiça e fiz uma brincadeira. Coloquei o fundo verde, que é o chroma, apaguei o fundo verde e inseri um paraíso lindo no Caribe. Requeiro gratuidade de justiça, porque eu não tenho a menor condição de pagar aquela astronômica quantia que são os emolumentos e taxa e custas e etc. Bom, o juiz vai no Facebook, visualiza, indefiro a gratuidade de justiça, tendo em vista que o fulano de tal encontrava-se no Caribe, depois passou por Havana. É essa a ideia de conexão. Eu não sou ouvido. O juiz julga. Julga com base em algo que se encontra na internet. Essa é a ideia de conexão. E aplaudir e valorizar uma concepção dessa é absurda. Desculpem. Tem que ser crítico e um tanto quanto enérgico. Porque, primeiro, viola o contraditório. Eu não poderia explicar que eu tinha feito uma brincadeira, inserido um croma. Estou dando um exemplo muito superficial. Poderia. Não, mas o juiz não perguntou. Isso eu estou admitindo o início do processo, em que eu vou recorrer, etc. e tal. Ainda vou discutir matéria de fato, tem um agravo, etc. E quando essa questão é inserida no acórdão, e é uma matéria de fato, porque efetivamente é uma matéria de fato, e insere-se no acórdão que, visualizando A, B, C ou D na internet, eu vou julgar dessa forma. Vou fundamentar, livre convicção do magistrado, que é a grande defesa de quem aplica essa concepção de conexão, é a grande defesa, livre convicção. Apreciação livre da prova, não. Desculpa, não tem livre apreciação da prova, tem produção de prova pelo magistrado. Mas é uma decisão de segundo grau, que vai reclamar recurso especial extraordinário ou recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho. Mas é matéria de fato. E eu tenho as súmulas impeditivas de recurso, porque a matéria é de fato. E como fica? Como fica o contraditório, como fica a ampla defesa quando eu aplico a ideia de conexão no processo? Repito, a prova não é produzida pela parte, a prova é produzida pelo juiz. O juiz tem o direito de determinar a produção de prova, mas ele não tem o direito de produzir a prova. Que me perdoe meu grande amigo, que desenvolveu essa teoria, porque sempre que nós estamos juntos, nós debatemos, eu afirmo, não há a menor condição de nós alavancarmos uma teoria, porque não é princípio, que viola o contraditório em ampla defesa.
Como pode o juiz, num ativismo judicial sem precedentes, produzir a prova e inserir a prova? E o argumento, que é o grande argumento que vem delimitado nos acórdãos e que, para mim, é uma grande tristeza, porque são decisões midiáticas, são decisões que são divulgadas pelos sites dos próprios tribunais. Por exemplo, o tribunal afirma: a vara da tal região aplicou o princípio da conexão. É midiático. Me perdoe, meu grande amigo, criador dessa teoria, mas é midiático. E qual é a concepção da teoria dele? Como nós temos o procardo em latim, que traduzido significa o que não está nos autos, não está no mundo, e claro, se não foi provado, porque ainda que a gente trabalhe com contraditório participativo, eu não posso dizer que eu estou alheio, isento à produção de prova. Não, eu tenho que produzir a prova do fato que eu estou alegando. Agora, vem a questão. Se eu não produzo a prova, pode o juiz produzir? Por quê? Ele vai produzir com o seguinte argumento: o que está no Google está no mundo. E aí nós esquecemos que há um grande detalhe e que derruba em meios informáticos, em matéria meramente informática, toda a teoria da construção de uma possibilidade de produção de prova pelo magistrado num ativismo judicial sem precedente, violando o contraditório e ampla defesa. Nós temos a Deep Web. Então, se nós analisarmos hoje que nós temos uma camada, que é a que nós visualizamos, superficial, e nós temos a profundidade, que é a Deep Web, já por alguns levantamentos que foram feitos, 25% da informação trafega na web. 75% da informação vem trafegando na Deep Web. E aí há uma questão bastante interessante, porque para acessar a Deep Web é necessário que nós tenhamos um navegador próprio, que nós tenhamos acesso próprio à Deep Web, e óbvio, não há uma possibilidade de conexão da Deep Web com a web, porque se eu tenho requisitos para trabalhar dentro da Deep Web, se eu tenho requisitos para trabalhar nessa web profunda, nessa internet profunda, ainda que ali tenha uma informação que seja muito mais importante do que trafega na rede mundial de computadores como nós conhecemos, que é a web, não há conexão porque os links são absolutamente diferentes. Então, quando a gente admite o trabalho na Deep Web, o que ocorre? O que há na superfície se comunica com a Deep Web, porém, o que está na profundidade não se comunica com a superfície. Então já é um argumento em termos informáticos dentro de uma sociedade de rede que nós temos duas sociedades. Uma superficial e uma profunda. Então já eliminamos totalmente, somente em matéria informática, a ideia de conexão. Eu não conecto a Deep Web em hipótese alguma com a web. Não vou conseguir nunca conectar a web com a Deep Web. A Deep Web vai se comunicar com a web, mas nós não trabalhamos com a Deep Web, nós trabalhamos com a web. Então, esse princípio da conexão, que não é princípio, é meramente uma teorização, ele é, em suma, para que nós tenhamos aqui uma finalização do que não é informatização judicial, é que não existe princípio da conexão. O juiz não pode produzir prova e ele não pode se valer de dados extraídos da internet, que muitas vezes são dados que são mero meio de informação e não de conhecimento, não se produz conhecimento, se produz informação. Nós não podemos ter isso como verdade absoluta, porque há um outro aspecto levantado na conexão, que o juiz faz isso para chegar à verdade real. Mas se eu falo em informação, não estou falando em verdade real. Às vezes eu estou falando em mentira. Então não há a menor possibilidade, e isso e em relação a essa questão, problemas, violação ao contraditório, violação à ampla defesa e impossibilidade de recurso aos tribunais superiores, porque a matéria é exclusivamente de fato. E por que eu digo no início que nós vamos trabalhar com o que é informatização e não é informatização?
que para finalizar essa ideia de conexão, eu acho que eu já disse isso, mas não tem problema, mas é para finalizar mesmo, nessa questão da conexão, o que se diz é o seguinte: a partir do momento em que eu tenho um processo eletrônico, o processo muda. Ele passa a ser um processo em rede. E se ele é um processo em rede, ele está sujeito à rede? Não, pelo amor de Deus. O que nós temos? Nós temos um processo em rede, sim, porque ele trafega na web. Porém, como já dito, vamos repetir, nós não temos uma nova estrutura processual, nós temos um novo meio de tramitar com dados processuais, mas estrutura processual nós não temos. Nós não podemos admitir que a ideia de que existe um processo em rede mude o meu pensamento como ser humano e admita que o que é falso passe a ser verdadeiro. Se isso ocorre no processo, ocorre por deficiência das partes. E assim nós trabalhamos com contraditório e com ampla defesa. O que não pode é o juiz corrigir isso. Corrigir errando. Então nós estamos aqui diante de uma grande antinomia. Quem corrige errando não está corrigindo, está errando. Errando mais do que quem está inerte no processo. Porque o juiz não é parte. Ele não pode produzir prova. Ele é imparcial. E a partir do momento em que ele produz a prova, ele deixa de ser imparcial e ingressa no campo da parcialidade em prol de uma ideia de busca da verdade real que não vai ocorrer. Em hipótese alguma. Agora, eu posso produzir uma prova extraída da internet? É óbvio que eu posso. Quem não pode? O juiz. O juiz pode, sob o pretexto da verdade real, inserir a prova? Não. Por quê? Porque há necessidade contraditória e ampla defesa. Ah, mas aí vem uma questão. Ele pode fazer inspeção judicial? Pode, é óbvio que pode. Ele pode determinar a inspeção judicial? Pode, porém as partes vão ter conhecimento da inspeção judicial e vão ter os meios para impugnar essa inspeção judicial. Uma das hipóteses é a perícia. Dependendo da inspeção judicial, vamos supor, estou lá numa reintegração de posse, audiência de justificação, visualizo, eu como juiz não estou entendendo nada, preciso conceder liminar, quero ir ao local. Maravilha! Depois de uma prova pericial, se prova que aquilo que foi visualizado efetivamente, através de números, não é o que efetivamente os nossos olhos viam. Eu tenho plantas, etc., mas num juízo de cognição sumária, eu posso me utilizar da inspeção judicial. Posso fazer o mesmo no momento de prolatar uma sentença ou um acordo, de me utilizar de dados extraídos da web, que não são dados de conhecimento, porém de informação? Óbvio que não. Então isso já diz para nós, isso não é informatização judicial. Isso é mediatização do Poder Judiciário e nós devemos combater isso também diariamente, tal e qual devemos combater a possibilidade de intimação pelo portal. Senão nós vamos permitir um ativismo judicial sem precedentes. Na segunda parte agora dessa nossa última aula, nós vamos trabalhar com a ideia de publicidade, excesso de publicidade e inexistência de publicidade. Ou seja, nós vamos fechar a quarta aula com tudo que nós analisamos até o presente momento e criticar o excesso e, óbvio, a inexistência também. Vamos trabalhar com publicidade e inexistência de publicidade. Antes eu queria dizer o porquê do interesse, que inclusive foi alvo da minha tese de doutorado, né? Foi objeto de pesquisa da minha tese de doutorado. Em matéria de pesquisas, nós trabalhamos com empirismo, nós trabalhamos com método indutivo, quer dizer, são vários métodos para trabalhar com pesquisa. No ano de 2006, quando eu comecei a pesquisar a questão da publicidade processual, o que me chamou a atenção foi o seguinte: havia na página do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro uma notícia informando que uma defensora pública havia sido estuprada por um promotor. Isso é dado histórico, estava na página do Tribunal de Justiça, se encontra devidamente narrado com o link no meu livro, porém esse link não existe mais, aí nós voltamos à primeira parte da aula, ou seja, não existe hipertexto e aquela informação simplesmente se perdeu no ar. Felizmente. Então, num primeiro momento, acusa-se o promotor por ter estuprado uma defensora pública. Num segundo momento, absolve-se o promotor e a defensora pública fica com uma imagem denegrida. Isso é excesso de publicidade. E detalhe,
Nós estamos trabalhando com uma hipótese de ação civil, com uma ação penal pública condicionada. E por que condicionada? Porque nós temos que preservar a vítima. Ação privada, ação penal privada, ação penal pública condicionada é uma preservação à vítima. Às vezes a persecução criminal ela é muito mais nociva em virtude da publicidade do que simplesmente deixar aquele fato passar. Porque, vejam, se eu tenho uma notícia, e aí eu estou trabalhando com uma ideia de mediatização, se eu tenho uma notícia que afirma que o promotor estuprou, acaba-se com a raça do promotor. Ah, mas no segundo momento ele é absolvido. Bom, então vão vir milhões de adjetivos contra a defensora pública. Esses fatos não podem mais ocorrer. Nós chegamos a um ponto em que visualizamos nas redes sociais ataques homofóbicos, ataques à etnia. Nós temos observado tantos ataques, nós temos visualizado uma cultura do estupro, nós temos visualizado tantas questões extremamente desumanas que nós não podemos permitir que o processo seja público de tal maneira que viole a dignidade da pessoa humana. Nós não podemos admitir mais, num mundo em que nós chegamos com tanta tecnologia, com tanto avanço tecnológico, que nós nos limitemos a utilizar os nossos aparelhos e esquecer que existe uma humanidade em torno de nós. E quando eu publicizo de forma exacerbada atos do processo, eu estou violando a dignidade da pessoa humana. Estou violando, sem dúvida alguma, a intimidade. E nesse ponto tem um trecho do livro da professora Catarina Sarmento e Castro, de Coimbra, em que ela afirma que um dos subprincípios da intimidade é o direito ao esquecimento. Eu tenho o direito de ser esquecido. Essa defensora pública ela tem o direito de ser esquecida? É óbvio que tem. Até mesmo o promotor. Nós não sabemos se houve, se não houve crime, mas veja, a partir do momento em que foi inserido na rede, nós não temos mais esse direito ao esquecimento. Por quê? Se eu fizer uma pesquisa pelo nome, dependendo da quantidade de replicação que essa matéria teve, sempre vai aparecer o nome da pessoa com um fato que denegriu a intimidade, a dignidade da pessoa humana, no que diz respeito a essas pessoas que foram envolvidas no processo. Então vamos partir do pressuposto de que não houve crime e que nós também não podemos, em hipótese alguma, por uma questão de humanidade, adjetivar a defensora. Então, quando nós tratamos da questão do excesso de publicidade, ele vem da mediatização até o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí é bem interessante que nos manuais de processo civil, quando se trata de publicidade, teve um autor que afirmou o seguinte: a publicidade serve para o controle da opinião pública, ou seja, o juiz está afeito à opinião pública. Meu Deus, óbvio que não. Óbvio que não. O juiz tem que ser isento e parcial. A opinião pública não pode, em hipótese alguma, determinar o julgamento do magistrado, porque nós não estaremos pacificando conflito algum. Nós não estaremos pacificando conflito algum. A opinião pública não pode ser fundamento para o princípio da publicidade. Em hipótese alguma, senão nós temos uma justiça midiática, senão nós temos uma exposição indevida do Poder Judiciário e mais, exposição indevida das partes. Essa é uma questão muito delicada para ser tratada, porque com a informatização judicial do processo, a partir do momento em que eu tenho os autos disponibilizados eletronicamente, eu posso divulgar à vontade. E aí eu me pergunto, estou prejudicando a quem? A muitas pessoas, a todos que estão envolvidos naquele processo. E aí vem a outra questão. Se eu faço isso, eu pacifico o conflito? Óbvio que não, eu estou proporcionando e amplificando novos conflitos. De, óbvio, relação interpessoal. Quando eu insiro uma informação falsa, uma notícia crimes fraudulenta, uma ação penal privada fraudulenta, passível de uma denunciação caluniosa,
e se espalha pela mídia. Quando faz-se a busca da pessoa, só aparece aquilo. Essa é a mediatização do Poder Judiciário, essa é a violação da dignidade da pessoa humana e, obviamente, violação ao direito ao esquecimento. Porque vamos supor, se eu perguntar para os senhores o que se fazia 10 anos atrás, é óbvio que ninguém vai lembrar. Eu posso até ter uma data marcante, 10 anos passados meu filho nasceu. Eu posso ter algum dado que vai me trazer a memória. Mas eu vou lembrar quem praticou um crime há 10 anos atrás? Não. Agora vamos imaginar uma outra hipótese, para nós visualizarmos essa questão da mediatização. Nós temos o caso famoso do O.J. Simpson. Quem vai esquecer? Ninguém. Eu falei de O.J. Simpson, obviamente, todos visualizaram a perseguição do carro dele. Foi um processo muito mediatizado. Bom, é público? É público. Eu não quero entrar no mérito se ele matou, se ele não matou, se ele está preso, se ele não está preso. Não vamos entrar nessa questão. A pergunta é, ele tem direito a ser esquecido? É óbvio que tem. Por quê? Porque a partir do momento que a gente trabalha com uma concepção de execução penal, que ela vai ressocializar e reeducar aquela pessoa que foi condenada, uma das questões é que a vida dela passe a ser normal, que ela possa se reinserir na sociedade. Eu estou trabalhando com a hipótese de um caso que é famoso, uma celebridade americana, porém, eu pratico um delito, sou condenado. Essa informação ingressa na internet. Cumpro a minha pena. Pago ao Estado, satisfaço ao Estado a minha condenação, quer dizer, estou apto à ressocialização de acordo com a Lei de Execução Penal e mais, de acordo com as diretrizes da ONU, que determinam que a execução penal ocorra dentro de parâmetros dos direitos humanos. Porém, eu nunca vou ser esquecido por um crime até de bagatela que eu tenha cometido. Por quê? Porque eu vou inserir meus dados na internet e sempre que se lançar o nome, vai aparecer automaticamente aquela pessoa. Outro caso de mediatização e violação do artigo 20 do Código de Processo Penal. Nós temos aqui exemplos de pessoas que são mencionadas em determinados periódicos. Esses periódicos afirmam que A, B, C ou D participaram de essa ou aquela operação, quando nunca participaram. E aí vem a retratação. Só que quando há uma notícia negativa, e esse é um aspecto muito complicado do ser humano, quando vem uma notícia negativa, ela se espalha com uma facilidade, e aí eu crio, sim, essa ideia dos hipertextos, dos hiperlinks, para provar mais uma vez que a conexão tem que ser expurgada. Eu crio uma série de notícias ali, replico, etc. e tal, e por algoritmos que nós temos nos buscadores, nos motores de busca, aquela informação primeira é a que vai ingressar no sistema dizendo que ele praticou o delito. Porém, a retratação do periódico não ocorre. Essa é a grande questão, essa é a grande preocupação. E por isso nós trabalhamos com a ideia do direito ao esquecimento. E para finalizar, a questão da inexistência da publicidade, que é extremamente prejudicial. Os feitos que tramitam em segredo de justiça devem ser tratados como segredo de justiça. Porém, vem uma questão muito interessante. A gente trabalha com segredo de justiça, mas quando se faz o pregão das partes na vara de família, chamam-se as partes em alto tom. Então não há segredo de justiça, né? Porque na pauta da audiência consta o nome das partes, seus advogados. As partes estão ali. É feito o pregão em voz alta. E aí nós temos uma inexistência de segredo de justiça. Bom, a inexistência de publicidade ela é tão prejudicial quanto o excesso de publicidade que nós estamos afirmando. Por quê? Porque nós não vamos ter a possibilidade de um controle de legalidade do Poder Judiciário. E nós retornamos, então, à ideia inquisitorial do processo, que o processo ele era, a parte era simplesmente investigada, denunciada e julgada pela mesma pessoa. Então nós não estamos mais na Idade Média. O princípio da publicidade surge com a Revolução Francesa.
Ele surge como uma valorização dos direitos humanos. Isso é indiscutível. Então, nós temos que chegar a um meio termo, dentro dessa polissemia que é a publicidade, e nós vamos analisar nos manuais de direito processual que cada autor vai justificar a publicidade de uma forma. Nós não podemos chegar ao ponto de violar intimidade, de violar o direito ao esquecimento, de violar a dignidade da pessoa humana, porém também não podemos chegar ao ponto da inquisitoriedade em que o juiz do seu gabinete prolata uma decisão com base no Google. E aí eu questiono, é público esse ato? Não, não é público, é um ato individual, é um ato que viola a publicidade. Mais um motivo para nós combatermos a questão da teoria, porque não é princípio da conexão. Então fica aqui a questão da publicidade processual como um dado a ser muito bem trabalhado para que nós não sejamos alvo de críticas e de violações aos nossos direitos, e nós estamos falando de direitos humanos. Dentro de uma ponderação de princípios, em determinadas situações, prevalece o princípio da dignidade da pessoa humana, prevalece o princípio da intimidade e prevalece o direito ao esquecimento. Essa ponderação de princípio ela tem que ser levada muito a sério e, em determinados casos da informatização judicial, até que se determine o segredo de justiça naqueles autos. Por quê? Para penalizar quem violar o segredo de justiça numa tentativa de mediatização do Poder Judiciário. Bom, finalizando, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês nesse curso, dizer que o curso ele tem sim um enfoque sociológico, tem fundamento jurídico e tem muito mais do que isso. Vocês podem ter certeza que é um curso baseado na humanização das relações, e em especial em relações que digam respeito à solução de conflitos.